Olá, eu sou o Bispo Wesley Luiz e eu quero te fazer uma pergunta. Quando os problemas acontecem, quando eles aparecem na sua vida, como é que você reage? Como é que você tem reagido aos problemas quando surgem? Nós temos pessoas que reagem de formas muito diferentes umas das outras. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quero te mostrar algumas pessoas que passaram por momentos muito complicados na vida, muito difíceis mesmo, e usaram a calma para resolver a situação. É fácil? Vamos aprender com eles, vamos ver com eles como é que eles agiram e que problema foi que eles passaram e qual foi o resultado disso. Acompanhe comigo. Paulo estava numa tempestade, dentro de um navio. Ele estava sendo levado preso para Roma. Esse navio afundou. E Paulo manteve, num momento tão trágico, tão difícil, manteve a calma. E por que ele manteve a calma? Porque ele sabia que Deus estava naquilo. Esse foi o primeiro grande segredo, quando um problema surge. Depois que aconteceu isso, ele foi para a ilha chamada Malta. Nessa ilha, mexendo no fogo, uma víbora, uma cobra, morde Paulo. E era uma cobra venenosa. Paulo simplesmente balançou o braço, a cobra saiu e ele continuou fazendo o que estava fazendo. As pessoas que estavam ao redor, todas ficaram atônitas, esperando inclusive a morte dele. Mas nada aconteceu. Por quê? Mais uma vez, Paulo depositou a confiança em Deus. Em outra situação, Paulo e Silas estavam presos, estavam numa cadeia. E aconteceu um terremoto. Quase tudo foi abaixo. E eles permaneceram ali, tranquilos. Sabe por quê? Porque sabia que Deus estava no controle de tudo. Davi passou por 3 situações muito difíceis no início do ministério dele. Primeiro foi enfrentando um urso, depois enfrentando um leão, depois enfrentando Golias. Nos 3 episódios, humanamente falando, ele estava sozinho. Mas nos 3 episódios, ele sabia que podia contar com Deus. E por isso ele venceu. Gideão, com 300 homens, saiu para enfrentar um grande, poderoso exército. E eles venceram com apenas 300 homens. E por que Gideão manteve a calma e foi enfrentar esse grande exército? Porque a confiança dele estava em Deus. Elias estava numa montanha quando fogo e saraiva, terremoto, aconteceram na frente dele. Elias manteve a calma. Por quê? Porque ele sabia que era Deus. Daniel foi acusado de errar contra uma lei imposta pelo seu rei, porque ele estava orando ao Senhor e isso não podia. Qual foi a sua condenação? Ser jogado nas covas dos leões. Ele foi jogado. E ali dentro ele passou a noite inteira com vários leões famintos. E por que ele manteve a calma? Porque sabia que Deus estava
no controle. Na mesma história, Ananias, Misael e Azarias não se curvaram perante o rei. Mesmo o rei dando uma outra oportunidade para eles, eles não se curvaram. Disseram que não se curvariam diante de qualquer outro Deus, a não ser o Deus dos céus e da terra. Por causa disso, a sentença deles foi o quê? A fornalha. E olha o que eles disseram. Se Deus quiser, nós honraremos. Se Ele não quiser, nós viveremos. E os três foram jogados na fornalha. E nada aconteceu com eles. Nem cheiro de fumaça eles tinham. Por quê? Porque a confiança deles estava no Senhor. Josué, com seu povo, chega a Jericó e começa a rodear Jericó. E Jericó era uma cidade poderosa. E por que Josué fez o que tinha que fazer, que Deus tinha mandado ele fazer? Exatamente porque ele sabia que Deus estava no controle. Antes disso, Moisés poderia enfrentar o Egito, os soldados que estavam atrás do povo que saiu do Egito. O mar se abriu diante de Moisés. E ele não teve medo de passar do lado de grandes muralhas de água, pensando, essas águas vão nos cobrir, vão nos matar afogados. Ele não teve esse medo. Ele manteve a calma. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. Onde você está depositando a sua confiança? Quando os problemas surgem diante de você, em que você acredita? Em nenhum momento das coisas que eu citei, os servos de Deus gritaram de medo, de pavor, pela situação que eles estavam vivendo. Por quê? Porque a confiança deles estava no Senhor. Nós temos muitas outras histórias na Bíblia contando coisas parecidas. Momentos em que todos estavam atônitos, enquanto poucos outros estavam tranquilos, confiantes, porque sabia em quem estavam crendo. Qual tem sido a sua dificuldade de enfrentar os problemas, as lutas, as adversidades, as dificuldades que o mundo tem te trazido? A sua confiança não está no Deus da nossa salvação? Você não confia no poder que Deus tem para te livrar, seja lá do que for? Você não conheceu a Deus intimamente? A palavra dele não está firme no teu coração? A sua casa não está na rocha? Se sim a estas coisas, aí sim você pode ter medo. Porque se a sua confiança estiver no dinheiro, estiver na sua saúde, estiver em pessoas, você tem um grande problema. Mas se a sua confiança está em Deus, você tem uma grande, a maior, a única solução. Deus é a solução dos nossos problemas. Confie nele. Acredite que ele tem o melhor para você. Não se espante com os problemas que aparecem. Não dê valor aos seus problemas. Os seus problemas, por maior que eles sejam, nem incomodam a Deus. Porque Deus é maior do que tudo e do que todos. E ele vai entrar nessa batalha com você. E se ele está à frente na batalha com você, ele luta por você. E quando você chega, a batalha já foi vencida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Que Deus
te abençoe.